Olá! Continuando os nossos vídeos a respeito de rinoplastia, hoje nós vamos abordar o tópico retoque. Se você se interessa por esses vídeos, se inscreva, se você gostar, dê um like e compartilhe os vídeos para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Retoque em rinoplastia é um assunto chato, porque ninguém gosta de fazer retoque de uma coisa, seja lá em qualquer tipo de trabalho, né? Nem o paciente e nem o cirurgião. Agora, o retoque se torna necessário quando, obviamente, o cirurgião não conseguiu alcançar aquele objetivo que ele pretendia, ou se o paciente ficou, o cirurgião conseguiu fazer aquilo que ele queria, mas o paciente ficou de alguma forma insatisfeito. Um exemplo típico é o paciente que queria, eu quero o nariz um pouco mais arrebitado do que o médico fez, ou quero o dorso um pouquinho mais baixo. Então aí, na verdade, não é porque houve digamos assim, uma incapacidade do cirurgião de conseguir o resultado que ele pretendia, mas da insatisfação por parte do paciente que pretendia uma outra coisa e, na verdade, só pode ser avaliado depois que o trabalho é feito, né? Existem cirurgiões que, quando o nariz é muito complexo, já planejam previamente fazer o trabalho em 2 etapas ou 2 tempos cirúrgicos. Não é uma coisa muito habitual. Em geral, o cirurgião planeja fazer tudo num tempo cirúrgico só, mas desde que ele avise o paciente, fale, olha, eu vou fazer essa cirurgia, eu vou fazer em 2 tempos, primeiro eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer tal coisa, desde que o paciente concorde, acho que não tem absolutamente problema nenhum nesse tipo de conduta, né? Mas, habitualmente, o cirurgião sempre tenta resolver todos os problemas funcionais e estéticos do paciente num tempo cirúrgico só. É frequente a necessidade de se fazer um retoque? Infelizmente é. A estatística mundial é de que mais ou menos 5% das rinoplastias necessitam de algum tipo de retoque. 5% é bastante, quer dizer, cada 20 pacientes, um paciente tem que fazer um retoque, 20, 25 pacientes, um tem que fazer algum tipo de retoque. E por que acontece isso? Eventualmente pode ser uma técnica inadequada que o cirurgião fez, mas com certeza a maior parte dos retoques decorre da imprevisibilidade que existe no resultado cirúrgico da rinoplastia. Isso acontece porque o resultado cirúrgico depende daquilo que o cirurgião vai fazer e da resposta do organismo do paciente a essa agressão cirúrgica, digamos assim, essa intervenção cirúrgica que o cirurgião realizou. Um exemplo clássico, por exemplo, é a formação, por exemplo, de uma fibrose no dorso do nariz, que deixa o dorso do nariz um pouco elevado, ou uma fibrose que deixa a ponta um pouco mais espessa do que se pretendia. Isso não tem como você prever que vai acontecer. A gente percebe isso quando você faz uma fotografia no pós-operatório imediato. Quer dizer, eu, por exemplo, tenho o costume, eu faço a cirurgia, terminei a cirurgia, eu fotografo o paciente imediatamente antes da cirurgia, imediatamente após a cirurgia. E depois de 2 meses, 3 meses eu faço uma nova foto, e depois em 6 meses eu faço uma nova foto, e a gente percebe uma mudança muito importante do nariz. Quer dizer, em outras palavras, o nariz não fica do jeito que a gente deixa assim que a gente termina a cirurgia. Ele vai sofrer modificações, não só pela diminuição do edema, do inchaço, mas porque são tecidos diferentes que se cicatrizam em tempos diferentes, né? De maneira que existe uma certa imprevisibilidade. Uma outra causa frequente de retoque é quando realmente o paciente, ele, digamos assim, fica insatisfeito com o resultado, não porque a cirurgia foi mal feita, ou porque o médico não conseguiu fazer aquilo que ele pretendia, mas é porque às vezes o paciente ele tem uma visão diferente daquela do cirurgião. Para o cirurgião, um determinado abaixamento do dorso ou um determinado estreitamento da base do nariz é suficiente, e para o paciente às vezes não, ele quer mais, né?
Aí cabe ao cirurgião e o paciente discutir se vale a pena ou não se fazer um novo procedimento. Quando eu faço um retoque, eu pessoalmente quando faço um retoque de rinoplastia, eu não cobro para fazer isso. Agora, isso varia de cirurgião para cirurgião, tem cirurgiões que cobram para fazer um retoque e geralmente não, e quase sempre a parte hospitalar, o paciente infelizmente tem que arcar com isso porque isso não depende do cirurgião, né? Então o caso é esse, quer dizer, o retoque de rinoplastia, ele infelizmente é uma coisa muito comum. Todo cirurgião eventualmente tem que fazer um retoque em alguma cirurgia que foi feita, em algum paciente que ele operou. Infelizmente é uma coisa bem frequente e as principais causas são essas. Ou a insatisfação do paciente frente ao resultado conseguido pelo cirurgião, ou até mesmo um problema qualquer que apareceu, uma assimetria, por exemplo, entre duas narinas, ou uma pequena lateralização do dorso. Infelizmente, só com o tempo é que você consegue perceber essas alterações, e é por isso tem que ficar bem claro, isso é uma coisa muito importante que o paciente tem que entender. Não se deve fazer retoque precoce. Como o nariz vai sofrer uma modificação sensível e importante até o 6º mês pós-operatório, não está indicado, é até contraindicado você manipular, mexer no nariz nos primeiros 6 meses. É preciso que o nariz se estabeleça, se fique estável para você poder mexer nele sem correr o risco de você fazer uma intervenção em cima de um processo de um nariz que ainda está em cicatrização, e isso com certeza pode trazer resultados às vezes piores do que estava antes de você mexer. Então o paciente tem que ter a paciência de esperar os 6 meses para o nariz ficar estável, para se fazer uma nova avaliação e aí se decidir junto com o cirurgião se vale a pena ou não fazer um procedimento. Eu digo se vale a pena ou não, porque na cabeça do paciente qualquer coisa que ele quer fazer é possível. Por exemplo, eu tenho uma narina que tem 2 milímetros maior do que um lado do outro. Isso é uma coisa que às vezes a intervenção ela é tão pequena, é tão pequeno aquilo que tem que se modificar, que ou não vale a pena, ou às vezes até existe uma dificuldade técnica, quer dizer, existe um limite para aquilo que o cirurgião consegue modificar, e às vezes coisas muito pequenos detalhes, às vezes são mais difíceis de você conseguir um resultado do que, obviamente, modificar uma coisa grande. É muito mais fácil você tirar um dorso grande do nariz do que abaixar 1 milímetro do dorso nasal. E por isso que tem que ser avaliado bem com o cirurgião e o paciente junto, se vale a pena ou não fazer aquela modificação, se vale a pena ou não tentar fazer aquela modificação que se pretende. É isso aí.